Olá, eu sou Flávio Rico e este é o Ecos do Saber, os segredos da mente milionária de Tim Harv Eker. Seja bem-vindo. Dia 26. A disciplina que produz riqueza. Existe uma diferença entre querer mudar e estar disposto a repetir aquilo que a mudança exige. Querer é fácil. Planejar também pode ser. Até começar pode ser empolgante. O difícil aparece no dia seguinte, e no outro, e no outro. Quando ninguém está olhando, quando a motivação diminui, quando o resultado ainda não apareceu, quando surge uma oportunidade de gastar aquilo que você havia decidido guardar, quando você sabe que deveria estudar, mas prefere descansar, quando precisa continuar mesmo sem sentir vontade. É aí que entra uma palavra que talvez não seja tão atraente quanto sucesso, riqueza ou liberdade: disciplina. Porque a prosperidade raramente é construída em grandes momentos de inspiração. Ela costuma ser construída em pequenas decisões que parecem insignificantes enquanto estão acontecendo. Guardar, investir, estudar, planejar, trabalhar, persistir, recomeçar. Hoje, vamos falar sobre a disciplina que transforma intenção em resultado. Harv Eker nos apresenta uma visão de prosperidade que não depende apenas de ganhar dinheiro. Você pode conhecer os princípios, pode ter uma nova mentalidade, pode definir uma meta, pode montar um planejamento, mas, se não conseguir sustentar seus comportamentos ao longo do tempo, tudo permanece no campo da intenção. É aqui que a disciplina entra. Disciplina é a capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não acompanha. E isso não significa viver em sofrimento. Significa aprender a não depender da motivação para cumprir aquilo que você decidiu que é importante. Porque motivação oscila. Tem dias em que você acorda inspirado, tem dias em que não. Tem dias em que tudo parece possível, tem dias em que você questiona tudo. Se sua construção financeira depender de estar sempre motivado, ela será instável. Mas se depender de hábitos e decisões previamente estabelecidas, você começa a criar consistência. Imagine uma pessoa que decide construir patrimônio. No primeiro mês, ela separa uma quantia. No segundo, repete. No terceiro, repete novamente. No quarto, aconteceu uma despesa inesperada. Ela reorganiza. No quinto, a renda aumenta. Ela mantém um compromisso. No sexto, aparece uma vontade de consumir, mas ela se lembra do objetivo. Nada disso parece extraordinário. Não existe música de fundo. Não existe aplauso. Não existe uma grande cena de transformação. Existe apenas uma pessoa cumprindo uma decisão. É assim que patrimônio começa a nascer. Uma escolha, depois outra e outra, durante muito tempo. É por isso que a disciplina é tão poderosa. Ela transforma uma decisão isolada em padrão de comportamento. Aqui, a conexão com Napoleão Hill é direta. Hill colocava persistência entre as características essenciais para transformar desejo em realização. E existe uma diferença importante entre persistência e insistência cega. Persistência é continuar comprometido com o propósito. Mas isso não significa repetir eternamente a mesma estratégia. Se uma estratégia não funciona, você aprende, ajusta, muda, experimenta, mas não abandona imediatamente o propósito. É como navegar. O destino continua sendo o destino, mas a rota pode mudar inúmeras vezes. Essa é uma imagem importante para a vida financeira. Talvez seu primeiro plano não funcione, talvez uma tentativa de negócio dê errado, talvez sua renda não cresça na velocidade que imaginava, talvez você cometa erros. Nada disso precisa significar o fim. O erro pode modificar o caminho sem precisar destruir o destino. Existe uma armadilha muito comum: querer mudar tudo de uma vez. A pessoa decide: a partir de segunda-feira vou controlar absolutamente todos os meus gastos. Investir, ler 2 livros por semana, trabalhar mais, estudar, fazer exercício, abrir um negócio e mudar minha vida inteira. Durante alguns dias, funciona. Depois, fica pesado. A motivação cai e tudo volta ao padrão anterior. Talvez seja mais poderoso começar de maneira diferente. Escolher poucas mudanças que você consiga sustentar. Porque uma pequena decisão repetida durante um ano pode produzir muito mais resultado do que uma grande decisão abandonada depois de 2 semanas.
Pense novamente na construção. Você não constrói uma casa colocando 1000 tijolos de uma vez. Você coloca um, depois outro e outro. A força está na repetição organizada. É importante esclarecer uma coisa: disciplina financeira não significa nunca gastar, não significa viver com culpa, não significa transformar dinheiro em uma fonte permanente de sofrimento. Disciplina é saber por que você está gastando. É conseguir diferenciar necessidade de impulso, prazer consciente de compensação emocional, investimento de consumo, liberdade de aparência. Uma pessoa disciplinada não necessariamente gasta menos em tudo. Ela gasta de acordo com aquilo que decidiu que importa. Isso é muito diferente. Você pode separar dinheiro para lazer, para a família, para experiências, para projetos, para doações, para investimento, para patrimônio. A questão não é eliminar o prazer, é impedir que o prazer de hoje destrua a liberdade de amanhã. Existe uma dimensão da disciplina que raramente recebe atenção: o que você decide não fazer, não comprar, não parcelar, não assumir uma dívida desnecessária, não aceitar uma oportunidade que não faz sentido, não abandonar um projeto porque ainda não deu resultado, não gastar todo o aumento de renda, não desistir porque alguém criticou. Prosperidade é construída tanto pelas coisas que você faz quanto pelas coisas que você aprende a recusar. E isso exige clareza, porque cada sim financeiro também pode ser um não para outra coisa. Quando você compra algo desnecessário hoje, talvez esteja dizendo não para uma reserva futura. Quando assume uma parcela que não precisava, pode estar dizendo não para uma oportunidade amanhã. Quando escolhe construir patrimônio, pode estar dizendo não para uma gratificação imediata. Disciplina é compreender essas trocas. Existe outra razão pela qual disciplina é tão importante. O tempo amplifica comportamentos. Uma pequena decisão repetida durante um dia produz pouco. Durante um mês, começa a aparecer. Durante um ano, pode produzir diferença significativa. Durante 10 anos, pode mudar uma trajetória inteira. Isso vale para dinheiro, mas também vale para conhecimento, para relacionamentos, para a saúde, para a reputação, para a carreira, para caráter. É por isso que pequenas escolhas não são pequenas quando são repetidas. O hábito parece insignificante no momento em que acontece, mas o resultado acumulado pode ser gigantesco. Agora, pense em uma área da sua vida na qual você sabe exatamente o que deveria fazer, mas não está fazendo com consistência. Talvez seja organizar suas finanças, estudar, ler, economizar, investir, desenvolver uma habilidade, prospectar clientes, concluir um projeto. Pergunte: eu realmente não sei o que fazer ou estou esperando vontade para fazer aquilo que já sei que preciso fazer? Essa pergunta pode revelar muito, porque talvez o próximo nível da sua vida não exija mais conhecimento, talvez exija mais consistência. Angela Duckworth, em seus estudos sobre perseverança e desempenho, popularizou o conceito de grit, a combinação de paixão e perseverança sustentadas ao longo do tempo. A grande provocação é: talento pode abrir uma porta, consistência é o que permite continuar atravessando portas durante anos. Você não precisa vencer todos os dias, precisa aprender a não abandonar o processo nos dias ruins. Hoje, não escolha 10 hábitos, escolha um comportamento pequeno, objetivo e mensurável que esteja conectado à sua prosperidade. Pode ser separar uma quantia para o seu patrimônio, registrar seus gastos, estudar 20 minutos por dia, ler algumas páginas de um livro, dedicar um tempo ao desenvolvimento de uma habilidade, trabalhar diariamente em um projeto, evitar uma compra impulsiva. Depois estabeleça uma regra: eu farei isso mesmo nos dias em que estiver sem vontade. Não precisa ser perfeito. Se falhar um dia, volte no dia seguinte. Se o plano ficar pesado, ajuste. Mas não transforme um tropeço em abandono, porque disciplina não é nunca cair, é diminuir o intervalo entre a queda e o retorno. Nos últimos dias, construímos uma sequência: reprogramar a mente, criar um plano, sustentar o plano. Perceba a lógica: a mente define, o plano organiza, a disciplina executa, e a persistência mantém. É assim que uma ideia começa a se transformar em realidade. Não é a intensidade de um único dia que constrói uma vida extraordinária, é a consistência de centenas de dias comuns.
Amanhã vamos dar mais um passo nessa construção. Vamos voltar a uma das raízes de toda essa conversa. Quem resolve problemas, atende necessidades e entrega valor se torna mais relevante para o mundo. Porque talvez a pergunta mais poderosa para quem deseja prosperar não seja como faço para ganhar mais dinheiro, mas que problema posso aprender a resolver tão bem que minha capacidade de gerar valor se torne impossível de ignorar? O conhecimento despertou em você? Então, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, curta e compartilhe com aquela pessoa que também precisa despertar.